MarchaCast, o podcast do Manga Larga Marchador. Parceria exclusiva Cadência Marchador e Prime Marchador, diretamente do berço genuíno da marcha picada. Olá amigos, boa noite. Com muita alegria, com muito entusiasmo, estamos aqui retomando, eu e meu amigo Diogo, a esse quadro que nós criamos no ano passado, chamado Talentos da Marcha, que é um braço do nosso adorado MarchaCast. Diogão, boa noite pro povo. Boa noite, turma. Boa noite à equipe do Aras Torque que está aqui conosco hoje. Boa noite a todos que estão assistindo a gente. Pois é. Hoje nós estamos recebendo aqui no quadro Talento da Marcha a equipe do Aras Torque. Nós temos aqui o Leleco, que tem hoje em dia 22 anos, o atual campeão brasileiro, não é? Natural de Aldeia, já tem 8 anos. Estou certo? Se tiver alguma coisa errada, você diz. Não. Estamos recebendo aqui o nosso amigo José, que hoje em dia está à frente das diretrizes da administração do Aras Torque. Boa noite, José. Boa noite, Serginho. Boa noite a todos. Você tá com a voz de tarado de novela, eu senti isso agora. E aqui do lado nós temos nosso amigo Baiano, que é um cara que é de Itaém, Bahia, que tem hoje em dia... Ele disse aqui que eram 33 anos. Diogo, isso confere, não? Mas isso aí é mentira. É mentira. 20 anos de profissão. A idade e a origem tá tudo maquiado. Tudo Ele maquiado. é de Caruaru. Eu tô sentindo... Ele troca de registro, nem troca com João de Gás. Então, gente, vamos lá. Vamos iniciar aqui o programa, primeiramente, agradecendo a vocês. É uma satisfação imensa. Satisfação da gente. Vocês estarem aqui. Muitíssimo obrigado pelas portas abertas sempre do Aras, pelo atendimento de vocês e como sempre nos recebem lá. Diogo, começa tudo. Vamos lá. Bom, pessoal, primeiro agradecer, né, também a presença de todos, né, e a gente queria trocar uma ideia, bater um papo bem descontraído, né. O podcast tem esse objetivo, né, não tem nada aqui formal, enfim, a gente tem que trocar essa ideia e levar informações para o pessoal da raça Manga Larga Marchador, né? Tem muita gente entrando, então a gente tem um pouco de responsabilidade também, né? No que a gente fala, a gente influencia de certa forma as pessoas que estão começando. E eu queria começar aqui com o Leleco, né? O mais jovem da turma, e primeiramente falar que eu admiro demais o feito que ele fez, né? Tão novo. O Leleco que tem 23 anos e é o atual campeão dos campeões cavaleiro brasileiro da marcha, né? Que é considerado por todos o campeonato mais difícil, né? Da marcha, do Manga Larga Marchador. Isso a gente que... Imagine vocês que participam de uma Copa de Marcha, de uma exposição regional. Imagine o que é estar à frente de um título desse. Tão jovem, né? Então eu queria perguntar para Leleco como é que ele se sente, como é que foi essa preparação, né? Como foi que ele começou também a trabalhar com o Manga Larga Marchador, né? Uma raça que exige tanta sensibilidade, né? É verdade. Boa noite a todos. Comecei. Olha para sua câmera. Comecei a trabalhar com o cavalo. Eu acho que eu tinha uns 12 anos de idade. Meu pai sempre mexeu com o cavalo. Sempre assim, influenciou a gente trabalhar com cavalo. Quando eu era mais novo, gostava de mexer com quarto de milha, cavalo vaquejada. Mas meu pai sempre mostrava aquele caminho a mim do Manga Larga. Ele não vivia de dentro direto, mas assim, tinha noção, né? De ver o que era melhor pra mim, né? No caso, né? Ele sempre incentivou eu. Aí teve um tempo que Chico, do CTE Chico, me deu a oportunidade de tratar. Aí eu fui lá, tratei dos bichos dele. E assim... Tive a oportunidade não de montar, ele não me deram a oportunidade. Mas eu tive um amigo meu chamado Bicheira, que inclusive é muito grande amigo meu,
me deu a oportunidade de trabalhar no Aras Água Boa. Eu acho que eu tinha uns 16 anos. Fui trabalhar no Água Boa. Cheguei lá, comecei a trabalhar os cavalos, normal. Assim, sempre procurando aprender mais, né? Sempre mostrando o melhor. E consegui ajeitar, se comunicar com o cavalo, né? E depois, um ano depois, eu saí, fui trabalhar no Vale da Alegria, em Totó, no Piauí. Cheguei lá, sempre já tinha evoluído mais vezes, né? Aí viajamos lá, trabalhamos lá, fizemos várias pistas, graças a Deus a gente ganhou. Fomos pra Nacional, não demos um resultado bom, mas a gente tava em início de aprender mais, né? E assim, aquele ditado. A gente aprende com qualquer pessoa, com um tratador, com um amigo feito vocês, entendeu? A gente aprende com todo mundo. Aí depois, graças a Deus, Deus foi abrindo a porta pra mim. Vim trabalhar pro lado de Gravatá aqui pra ser o Fred. E a única oportunidade que eu tive na vida, trabalhar com assim, ter o foco mais, foi no Aras Torque. Conheci uma pessoa, muita gente boa, foi Zé, o gerente do Aras Torque, que sempre me ajudou, nunca fez cara feia. O que eu pedi um remédio vai buscar, se eu pedir uma ferradura vai buscar. Se eu dizer, Zé, o cavalo tá assim, sempre vai por mim, nunca vai pros outros. Seu Fred, mesma coisa. E esse cara aqui também, que a gente se conheceu quando eu trabalhei através do Aras Arena. A amizade da gente hoje em dia é sensacional. A gente não tem frescura com nada, no bom, no ruim, sempre a gente tá junto. E foi o ferrador do Aras. O Baiano também é um profissional notável, muito respeitado, né? Também no puxado, não é? Vamos lá, hoje quantos títulos, quais foram esses grandes títulos, quais são os sonhos, as expectativas dentro disso aí? Daqui a pouco a gente vai falar com o gerente deles, é porque se a gente falar com o gerente agora vai tudo chorar, emocionado. Me diga aí, Baiano, bem-vindo, meu irmão. Primeiramente, boa noite, obrigado Serginho, obrigado Diogo e a galera aqui que é o braço direito da gente, né? Que somos todos um braço só para tocar à frente, tem que tudo unir numa força só. Cara, falar de cavalo é chover no molhado, né? Falar de cavalo é chover no molhado. Às vezes até eu comento, né? Inclusive o Leleco aí é um dos que fica, eita, mas você fica comentando isso a vida toda, mas eu acho que eu nunca fui tão feliz no cavalo como eu tô sendo de uns 5 anos para cá. Porque dentro de uns 5 anos, graças a Deus, meus resultados foram todos positivos. Para falar Coisa boa mesmo. Um mais fraquinho que foi um 7º no brasileiro, né, Alex? Isso aí, mano. E o restante, graças a Deus, Deus vem abençoando, é campeão, é reservado, é primeiro prêmio. Sempre na cabeceira. Sempre na cabeceira, é nacional, é brasileiro, então eu sou muito grato a Deus por isso. Sou muito grato a Deus por isso. É importante, licença, Baiano, é importante falar que Fred Torque, né, que é o titular do Aras Torque, é matador, certo? Ele é amigo dos milicianos do Rio de Janeiro e da Colômbia. Quem quiser tomar alguém da equipe dele, já sabe, né? Complica. A gente, voltando pelo o status hoje do Aras Torque, eu sou ferrador do Aras Torque, vai fazer a média mais ou menos de uns 3 anos. Eu acho que desde a Nacional no término da Nacional de 2021, foi 2021, foi. 2022, término da Nacional de 2022, eu fechei um contrato com o Aras Torque e eu fui ser ferrador do Aras Torque. Só que, porém, minha paixão pelos jovens nunca deixei de ter. Mesmo eu ferrando o cavalo, toda a vida eu me dediquei à área de cabresto. Não por conta de faixa salarial, mas por conta de amor mesmo. Eu sempre tive amor pro bicho puxado. E aí começou essa trajetória, né? Graças a Deus, Deus vem abençoando. Cada dia que se passa, abre mais as portas, né? Na marcha picada, eu comecei a ter bons frutos na dependência de uns 5 ou 6 anos pra cá. Que foi quando eu cheguei aqui pro Pernambuco. Quando eu vivia na região da Bahia, eu mexia mais com bicho de marcha batida. E montava, né? Na época também, meu foco não era puxar cavalo. Meu foco foi sempre montar. Mas o coração mesmo era puxar cavalo mesmo. O dom mesmo era puxar cavalo. Eu era um montador muito ruim, pra falar a verdade. Aí é quando a gente nasce com o dom, acabou-se, né? Antes de eu começar a falar com meu amigo José, eu queria fazer uma pergunta a você e a Baiano. A Leleca é a Baiano. Pode ficar à vontade. Se o seu gerente ficar gripado,
o que é que você faz? Eu levo o Baiano para tomar conta dele. Baiano, se o seu gerente, por acaso, em algum momento, tossir. Aí eu corro pra fazer um xarope pra ele. Não pode adoecer, não. Ô, Leleco, outra coisa. Adoecer de jeito aí nenhum, não. ele mancou de uma perna. Aí eu mando o Baiano levar ele para casa para tomar conta. Aí eu faço a perna de pau pra ele. Então estamos aqui, nosso amigo José. Como é o dia a dia do Arastorque? Como é essa gestão? Como é que funciona a parte de correção dos meninos, né? Porque afinal de contas, né, você como gestor, nem tudo são flores, né? Quero agradecer a oportunidade de vocês nos cederem esse espaço aqui para contar nossa história. A oportunidade é nossa, tá com vocês. Muito agradecido. Lá 5 anos lá atrás eu nunca imaginaria que a gente ia estar aqui sentado, né, conversando, falando de cavalo. Há 5 anos atrás, 5 anos e meio mais ou menos, foi quando eu comecei a trabalhar com o seu Fred. A gente começou com 2 cavalinhos de sela e eu não imaginava que a gente ia para esse lado, porque a gente chegava, eu saía muito com ele para ir visitar outros aras e eu via, poxa, cada cavalo, aquilo é um sonho, né? E chegava no apoio lá do pessoal e tinha aqueles troféus e tudo mais de puta que pariu. Isso aí é difícil, né? Porque a gente sabe, a gente que vive no dia a dia, a gente sabe. E, tipo assim, eu comecei a trabalhar, o seu Fred foi comprando bicho, disse, poxa, José, eu vou comprar umas baias, fazer umas baias aqui pra gente criar 4 cavalinhos. De 4 foi pra 10 baias. Vamos fazer 10 porque fica bonitinho. E aí foi crescendo. Ele foi muito guerreiro. Abraçou na pandemia, foi quando a gente começou a construção lá mesmo. Ele abraçou. Já tinha gente trabalhando pra ele, não deixou ninguém desamparado, né? Os pedreiros, o pessoal de cerca, de campo, todo mundo não parou, não. O pessoal preocupado, ele não, a gente tá junto. E a gente foi e construiu o Aras. Construiu o Aras e foi pegando animal e tal, fomos trabalhando. A gente mais assim, por animais excelentes que você tenha, se você não tiver uma mão de obra qualificada, né, um bom tratador, vou deixar bem claro aqui que não é só o montador, não é só o puxador, não é só o gerente, não é só o dono. Se não for todo mundo, não vai. Claro, né? Equipe é equipe. Numa corrente, de uma bicicleta, estourar um dente, acabou. A bicicleta não vai a lugar nenhum, né? Tem que estar todo mundo em conjunto. Não é fácil, é difícil, né? Você viu que a gente tem um área pequeno, mas a partir dele a gente tem grandes campeões. A gente tem uma equipe sensacional. A partir do primeiro campeão, no meu ponto de vista, a nossa equipe, né? Vou citar o nome deles aqui que eu não poderia deixar de lado. Meu amigo Robson, meu amigo Lula, Neguinho, a mão dele, Neguinho, fenômeno. Rodrigo, que trabalha com a gente, Ricardo. Eu tenho até um recado, depois eu vou lhe dizer, eu vou lá ler a mão dele de novo. Ele tá com saudade de tu, gente. Se ele só uma mão, se ele só uma mão, falta outra. Vai dizer. Ricardo, tem Carol do Neonato, que aprendi muito com ela. Vou até citar aqui alguns dos conhecimentos que eu aprendi com ela. Carol da reprodução, que tá com a gente agora desde a Nacional, vem fazendo um excelente trabalho. Excelente profissional, Carol. Isso é fenômeno. Fica o nosso abraço a Carol. E aí foi quando o Aras começou a tomar rumo de pista, né? Aí seu Fred, não, eu quero melhorar. Seu Fred é competidor. Ele é competidor. Não pense que ele vai entrar pra brincar, não. Ele não vai entrar pra brincar, não. Se ele entrar, prepare que vai longe. Aí foi quando a gente, Lelé começou lá pra gente. Puxa, eu olhei pra esse cara e, poxa, um cara novo, isso vai ter responsabilidade. Né? Porque a gente já vem que lidar com animal é bom. Lidar com gente é difícil, porque é muito pensamento diferente e a gente se comunica. Talvez seja bom por um animal porque a gente não entende o que ele fala e ele não entende o que a gente fala, né? Só não sei quando a gente grita e tal, ele se assusta. E um respeita o limite do outro no final. Exatamente. Aí foi quando o Lelé começou com a gente, eu digo, rapaz, mas assim, eu aprendi muito com o seu Fred, hoje eu sou um outro ser humano. Cara, eu vou falar uma coisa. A gente tem percorrido os áreas, né? Os principais áreas da marcha picada, né? Com certeza. Do Brasil. Não por mérito e tal, mas porque assim, a gente está em Gravatá, a gente mora em Gravatá, e aqui em Pernambuco estão, de fato, grandes áreas. Sem dúvida. E nessas andanças que a gente tem no dia a dia, né, eu confesso que eu nunca vi uma equipe tão bem integrada e tão bem unida como a equipe do Arastorque. Verdade. Né? Claro que a gente encontra boas equipes, né? O pessoal realmente são pessoas que estão buscando a excelência, mas assim, o nível de excelência, com o nível de descontração, né? A descontração é demais aqui é resenha. De respeito também, né? A descontração aliada com respeito, vem o quê? O resultado.
E aí eu acredito, sem sombra de dúvida, que José, ele é essa mente, né, conciliadora de todas essas coisas positivas do Aras Torque, junto com o Torque, né? Vi um mafioso na live. Vi ele na live do Cavaleiro. Aí vi um amigo meu chamado Gilberto, que é do escuro, trabalha no escuro. Vi Ronaldo também de Santo da Serra. E vi o cavalo andando novinho. Vi o vídeo dele andando, do mafioso. Aí eu falei, ó, esse cavalo aí, o menino Fiolé, que é muito bom, mas o patrão da gente comprou o Nera. Eu mandei pra seu Fred. Seu Fred, esse cavalo aí, o mafioso, muito bom, mas é bom mesmo a gente olhar. Passei pra Zé. Zé fez, fala com o seu Fred, Aleco, pra gente ir olhar esse cavalo. Saímos daqui, eu, Nino, Zé e eu. Fomos lá olhar. Chegou a olhar, a gente olhou uma tropa boa do Cavaleiro. Lá tem tropa boa, né? Quando a gente chegou lá, eu olhei o mafioso assim, montei nele e disse assim, Zé, o cavalo é esse. Esse é o cavalo que a gente tá precisando no Aras. Mas beleza, Leco, amanhã a gente vai pra casa voltando. Quando chegar lá, tu fala com o seu Fred pra ver. Chegamos em casa, seu Fred até brincou, Leco. Gostou do cavalo, seu Fred, o cavalo é um fenômeno. Tá mal mexido. O que a gente fala mal mexido o quê? Assim, não tá trabalhado, que nem a gente assim, prepara, entendeu? Sempre assim, procurando a melhora. Aí, com o seu Fred conseguiu comprar o cavalo. Aí tinha meu compadre Ricardo. Falei com o seu Fred, tem uma pessoa muito boa que me ajuda, sempre tá comigo no bom, no ruim, me dando assistência, me ajudando. Sempre aquela pessoa maravilhosa, entendeu? Sempre ajuda a gente. Ricardo Aras Cascatinha. Sim, conheço. Eu sou compadre. A gente tem um cavalo bom. Aí eu tava viajando pra Nacional. Viajei pra Nacional e Baiano. E ele ficou em casa. Aí Zé ficou dando passo nele. E compadre, uma vez na semana, mexer nele. Até eu chegar na Nacional, até compadre viajar também pra Nacional. Que ele foi contratado só pra montar num cavalo dentro da Nacional. Que era o Belon SCD. Chegamos dentro do... Quando eu voltei, o rapaz... Cada vez mais, Serginho, ele tava bom. Cada vez que eu mexia mafioso, ele disse assim, eu sou bom e eu quero a oportunidade. Tanto ele, tanto eu, entendeu? Sempre eu trabalhava ele. Aí estreiei ele. Fui pra Maceió. Chegou em Maceió, ele foi primeiro parado. Aí foi campeão de marcha e campeão de categoria. Aí no grande, campeão dos campeões, grande da raça, machador ideal. E seu Fred, esse cavalo não tá muito novo, a gente leva ele pra o CBM de São Paulo, não. São Paulo é viagem longa. E seu Fred, eu vou levar, seu Fred. Seu Fred sempre passou muita confiança pra gente. Eu não posso dizer que ele é um patrão. Eu vou dizer agora que ele é um pai. Pra mim ele é um pai. Entendeu? Me trata bem, trata meu gerente bem, trata todo mundo bem. A pessoa ele é igual por igual. Seu Fred, levei ele pro brasileiro. Chegou no brasileiro, o Rafael que trabalhou com a gente, botou ele primeiro parado. Ele foi primeiro, ele bobinho. Primeiro prêmio de marcha e campeão de categoria. Aí no grande ele foi reservado grande da raça. Eu falei, poxa, velho, do jeito que ele tá bobinho, esse cavalo tem chance assim de mostrar o que ele é, né, mais na frente. Eu voltei pra casa, dei descanso, peguei ele, trabalhei. Chegou na Nacional, aconteceu uma coisa grave. Assim, grave que a gente fala assim. Tudo que Deus faz é bom pra gente, e às vezes a gente, mal agradecido, reclama. Mas aquilo ali não entende os sinais, não é? Mas aquilo ali foi um alerta. Eu tô até me arrepio quando fala esses negócios. Dentro da Nacional, o Rafael, né, com o mafioso ser primeiro parado. Chegamos dentro da... Eu entrei com ele. Leleco, a gente tá falando da Nacional do ano passado? Nacional do ano passado. Boa. Aí na categoria, ele, antes de eu entrar na pista, ele pegou e sentiu um pouquinho a mão. Aí eu entrei em desespero. O Russo, que é o veterinário da gente, sempre ajudou a gente, Russo. Ele tá sentindo, Russo, filho Leco. A gente radiografou esse cavalo tudinho, fez tudo de bom, ele não mostrou nada. E Russo é um veterinário da gente de confiança. Veterinário fenômeno. Tá bom. Entrei pra dentro da pista com ele. Ele andando e eu, assim, esquentando ele, né? Para o sangue não... Esquentando a manha do pinhão, né? Não pode deixar falhar, né? Aí ele passou entre os 7. Quando ele passou entre os 7, eu falei, agora eu vou dar o brilho nele, que é pra ele não mostrar. Deu brilho, mas assim... Olho de árvore é que nem olho de diamante. Ele nunca perde o foco. Ele fez o trabalho dele mais do que certo. Agora, na primeira vez na minha vida, um cavalo dentro da Nacional saiu aplaudido, se chama Mafioso. Ele mancou. Eu fiquei muito triste, até chorei. Porque pra mim é um negócio, pra gente é muito grave. Você estando com um cavalo cotado dentro da Nacional, ele sendo primeiro parado, e ele estando entre os dois de andar, e o cavalo saindo, é muito triste pra um peão. Aí eu voltei chorando na baia, os meninos, não, calma, né, calma.
Seu Fred chegou pra mim e me deu um... Assim, eu acho que foi um apoio de pessoa pra pessoa. Ele disse, Leleco, calma, que vem coisas melhores por aí. Isso é assim mesmo. Se fosse outro, tinha dizido o que, Leleco? É fogo, não foi mal cuidado, a gente cuida demais. Às vezes a gente cuida tanto que a gente se esquece de se cuidar. Entendeu? Voltei pra casa com ele. Aí, enfim, antes de eu vir pra casa, eu tava carregando os bichos e meu compadre Ricardo subiu pra levar a égua dele pro Grande. Aí eu tava carregando os bichos, aí muita gente ligando pra mim, Leleco, estão te chamando lá. Aí eu disse, o que foi? Eu mostrei 4 bichos. Graças a Deus, ainda fui o segundo melhor peão da Nacional. O segundo melhor apresentador. Aí fui lá, subi, peguei o prêmio, agradeci os árbitros. Pra mim aquilo ali foi topado. Aí voltamos pra casa. Chegamos em casa, disse, Baiano, vamos ver o que a gente faz nessa escrava dele aí. Secou a escrava, melhorou, graças a Deus. Aí Baiano fez, Leleco, agora é foco pro brasileiro. Aí o compadre fez, Leleco, vamos focar pro brasileiro, que o brasileiro, o que a gente perdeu no Nacional, Deus vai dar em dobro. Meu compadre falou. Eu fui pro brasileiro, cheguei no brasileiro, Mafioso foi segundo parado. E o parador dele mesmo não foi parar ele. E o Baiano ia parar ele, até porque o Baiano treinou ele em casa. Mas na hora o Baiano foi puxar a cantiga, aí teve um contratempo. Aí passamos pra categoria, pra ele andar. Eu montado dele na categoria e ele dizendo assim, eu quero ganhar. Sempre mostrando aquela raça que ele é um cavalo raçudo. Ele é um cavalo inteligente que mostra muito potencial, entendeu? Ele pegou e começou a andar do jeito que eu queria mesmo, a frente lá em cima. Ele tem muito movimento, muito equilibrado, bom de marcha, demais. Ele foi campeão de marcha, campeão de categoria. Aí eu disse, eita, o cavalo mais comentado da categoria, foi unanimidade em tudo. O Arthur rasgou de elogio. Aí a gente, vamos tratar pro Grande. Aí Baiano em cima tratando, compadre também, Zé, gerente. Antes de eu entrar no cavalo, ele ficou lá olhando, resumindo, a turma botou uma égua lá do lado dele, pra ele se estressar. Zé foi lá, tirou a égua. Assim, é um trabalho de equipe que nunca falhou, entendeu? Aí na hora da categoria de entrar com ele, eu tava sozinho dentro da barra dele. Eu falo até isso aí, eu não falo muito não, mas eu acho que é bonito de escutar. Eu trançando ele, na hora pra ir pro Grande, ele pegou, fez assim, chutou assim com a bota do IV. Então ele me falou, ele se conectou comigo naquela hora, tipo dizendo assim, a gente vai entrar, a gente vai ganhar e eu vou sair com saúde. Que pra mim, mais importante no cavalo, não é ganhar não, é ele ter saúde. Se ele ter saúde pra mim, entendeu? Não adianta eu ganhar um campeonato agora e meu cavalo não ter saúde mais nunca. Como é que eu só vou ficar interessado no cavalo na hora do campeonato e o cavalo depois? Resumindo, ele entrou, foi campeão dos campeões de marcha, campeão dos campeões brasileiro e grande da raça e marchador ideal. Isso pra mim, assim, foi o meu segundo campeão dos campeões brasileiros, que eu tenho 2 campeões dos campeões brasileiros, graças a Deus, com o King de Mairi, que foi em São Paulo. Aí eu vou falar um pouco da história do Mafioso, o resto, né? Nesse dia aí que ele foi campeão dos campeões, a gente voltou pra casa de avião, mais seu Fred, eu Zé, Ricardo, meu compadre, todo mundo. Aí chegamos em casa, a gente deu até fevereiro de descanso Mafioso. Voltamos a trabalhar agora. Mas assim, a expectativa da gente para Nacional com ele é muito grande. Muito, muito grande mesmo. Isso aí, Leleco, é uma história muito bonita e assim, o quanto é importante um trabalho de conjunto, né? É uma equipe toda trabalhando para fazer o cavalo ganhar, né? O veterinário, né, que deu assistência na Nacional, o time aqui que é gerido por Zé, né? Essa compatibilidade, né, que Leleco tem com o Baiano, né, com outros cavaleiros também da raça que estão ali, que são amigos. Então, assim, a complexidade para fazer um grande campeão é muito grande, né? E tem o dia do cavalo também, né? O dia do cavalo, o cavaleiro, o momento, isso mesmo. O conjunto perfeito quando se conecta, e aí vem o grande título, né? Acho até difícil a gente falar assim um termo, mas eu sei que quando começou a pandemia, a raça deu uma parada, né? A raça deu uma parada. O mundo. Foi, o mundo deu uma parada. E aí, quando estava no finalzinho da pandemia, começou com o campeonato brasileiro.
E o Campeonato Brasileiro daquela época foi em Salvador. Foi, Leco? Foi em Salvador. Foi em Salvador, Bahia. E eu tava com 2 potras para levar para o Brasileiro. Graças a Deus chegou lá, minhas 2 potras. Uma foi unanimidade, para mim é uma paixão até hoje. A herança da arena, filho do herdeiro iluminado. É uma paixão inexplicável, é até hoje. Ela foi unanimidade em todas as notas dos árbitros, né? Uma potra que me deu muita alegria, todas as exposições que eu fiz com ela, nunca voltei sem uma premiação para casa. E a outra foi uma potra etiqueta Cajado Farias. Filho selvagem de Mairinha. Depois desse brasileiro, assim, que eu nunca tinha ganhado um brasileiro puxado na marcha picada, puxado não. Foi meus primeiros títulos brasileiros. E quando eu ganhei esses campeonatos, eu me entusiasmei um pouco mais. Eu já ferrava cavalo há um bom tempo, né? Eu já vinha um bom tempo e sempre puxei meu coração para ferrar cavalo, essas coisas, porque eu achava que no ramo de puxar ou montar eu já estava ficando velho e não daria mais conta disso. Mas quando a gente pensa que não dá conta, aí Deus pega e abre as portas e fala assim, não, vai para frente. Você tá meio acabado, eu tenho pensado. Vai para frente que dá certo. E depois desse brasileiro, no final da pandemia, até agora, velho, ele foi só sucesso. É nacional, o nacional que foi, premiei todas as 2. Apesar que nacional difícil, né? A gente sair com um tiro só de casa. É verdade. Todas as 2 eu saí com uma única potra de casa. Tem gente que leva caminhão aí com 10, 12 bichos, sonhando com um título. Eu saí com uma potra única nacional 2022, fui campeão nacional. E saí com uma potra única nacional 2023. E também a potra adoeceu, né? Foi verdade, então, uma guerra. A gente falando, poxa, não vai dar. A potra deu babésia na entrada de... Na entrada não, assim, na semana de entrar. E a gente lutou, batalhou, graças a Deus, fomos lá, subimos rampa. E Deus abençoou. Deus abençoou. Agora, eu acho que assim, tudo na vida tem alegria e também tem um pouquinho de tristeza também, né? Na época que o mafioso teve esse probleminha da broca, que muita gente chama de broca, outra escrava, eu era o ferrador do Aras, né? E a gente tinha ferrado ele assim há uns 15 dias atrás, a gente tinha ferrado ele e a gente, assim, eu fiquei muito triste por eu ser um ferrador e não notar nada de estranho, mas não era notável. Inclusive a gente era bem acompanhado por um veterinário, o Russo, que é um excelente profissional e que vem batalhando com a gente esses anos todinho, é homem de nossa confiança. E a gente não via nada demais. A gente pensando em locomoção, em áreas de tendão, essas coisas, e na realidade estava ali uma coisa simples de se resolver, mas que a gente não conseguiu encontrar assim na forma imediata e também não tinha recurso também de se fazer, melhorar do dia para a noite, que isso aí é o tempo. Deus aí, só Deus e o tempo. E o cavalo ali rodando no meio do 7, cara. Eu na beira da pista, rodando no meio do 7. Tinha muitos cavalos bons na categoria, mas todo canto que eu virava, a turma falava. A turma não chamava ele ainda pelo mafioso, falava o cavalinho Lazão é campeão de marcha. Os bastidores da Nacional, todo mundo que a gente passava perto do cavalinho Lazão é campeão de marcha. Ele tinha sido primeiro parado na categoria. Aí, quando ele mancou, aquilo foi um choque muito grande pra gente. E choque maior por saber que daquela categoria saiu o melhor cavalo da raça do ano de 2022. Né? Aí, porra, se o cavalo da gente estivesse ali, era o cavalo da gente, a gente ficou sempre naquilo. A gente, na realidade, a gente parabeniza, né? Porque o jogo só termina ao apito final do árbitro, né? Só termina quando acaba. Só termina quando acaba. E ali a gente ficou um pouco triste, porque o cavalo que era o xodó da gente mesmo, o xodó da gente, mancou ali naquele ano. E a gente ficou naquela, eita, será que vai acontecer? Será que vai? Vamos trabalhar. Aquele peso pesa na consciência, não pesa, Léo? Pesa demais. Pesa muito. Até chegar eu chorei nisso aí, chorei muito. Muito. Poxa, a gente vai ali, vai, e focamos os outros 6 meses a chegar ao brasileiro, sempre dando um privilégio máximo a esse cavalo. Esse aí não aguenta ver ele arranhar a ferradura que... Bora, troca. O carinho eu imagino que o mafioso hoje em dia está mais bem tratado, talvez, do que a patroa em casa, não? Não, meu chinelo é tudo amarrado com prego. A ferradura dele não pode dar um arranhão, não, que nós troca na outra semana. É verdade. Inclusive hoje. Eu acompanhei esse momento na Nacional. Eu estava lá e realmente foi um momento de muita comoção. Eu vi pessoas chorando. Eu chorei, eu me emocionei.
Até porque pra me emocionar não precisa de muita coisa não. Eu não tenho vergonha de É me dois. emocionar. É nem dois de também chorar. tem vergonha de emocionar. E eu vi muitas pessoas, Diogo, com as lágrimas descendo e a Nacional inteira aplaudindo esse momento. Foi de fato um dos momentos mais emocionantes da Nacional 2023. Aquilo ali pra mim, na hora que o juiz olhou pra mim e fez, ele me chamou pelo nome, Leleco. Ele claudicou, ele mancou. Eu olhei nos olhos do juiz e disse assim: doutor, realmente o senhor tá certo, o senhor tá fazendo o trabalho do senhor tá mais do que certo. É difícil a gente aceitar o cavalo quando manca, né, Baiano? É difícil, é difícil. Naquela hora ali que o Mafioso mancou, que eu tirei o colete, eu acho que na hora que a galera aplaudiu ele, pra mim cortou tudo. Na hora que o juiz olhou pra mim, que eu falei pra vocês, que ele mancou. Aí eu tirei o colete assim, ele tava no cabresto, que o juiz sempre dentro da Nacional ele tem um cabresto. Pra gente correr com o cavalo, pra mostrar a claudicação. E ele sentiu mesmo. Assim, na hora, eu não entrou dentro de mim que ele tinha mancado, entendeu? Porque ele já tá entre os 7. Eu sei que o juiz fez o trabalho dele perfeito. Mas pra gente, pela idade que eu tenho, 22 anos, pra aceitar é difícil. Com certeza. Com certeza. É um sonho de um peão estar dentro do Nacional. Agora, Sérgio, é muito importante também, né? A gente começou a história, né? Falando do Mafioso, né? Falando desse episódio que aconteceu na Nacional, né? Baiano, que é um baita de um ferrador, um baita de um puxador, né? Já você vê que ele já puxou para o Mafioso. Então essa frustração que aconteceu, né? Precisa ser superada, né, gente? Então isso é uma coisa muito importante. Demais. Né? Vocês precisam entender que no brasileiro o Mafioso ele já foi lá e ganhou tudo. E esse ano na Nacional ele vai, se Deus quiser, dar muitas Se for da vontade de Deus, que a gente, tudo depende de Deus, né? E o engraçado é porque às vezes a gente fala, hoje a estrela da gente, a gente sempre priva muito pro lado dele, porque hoje todos nós consideramos até o dono, todos. Acho que até mesmo um cachorrinho do Aras late todos os cavalos. Agora que o Mafioso ele não late não. Mas assim, a gente veio de um brasileiro de um brasileiro passado antes desse, que conseguimos também, né? Fazer um campeão dos campeões. Dos campeões brasileiros. King de E Maíra, quando chegou no outro brasileiro, a gente fazer outro campeão dos campeões. Então a gente para assim, olha assim um pro outro e fala, olha, o negócio aqui tá dando certo. Porque a gente tava começando e tudo no começo é difícil, né? A gente se estruturando, um potro, égua pra parir e tal. A gente tava num momento de montagem do Aras. Mas aí eu lembrei de uma época que eu tava precisando de emprego e tinha, acho que umas 4 pessoas, ou não, tinha uns 10 pessoas pra entrevista, e o cara me falou assim, Zé, eu queria muito lhe contratar, mas eu precisava de alguém com experiência. Aí na hora veio na minha cabeça o que eu precisava falar pra ele. Eu pedi pra ele levantar, mostrei o pessoal assim. Eu disse, dos 10 que tem ali, 8 tem experiência. Mas lá atrás eles tiveram uma oportunidade. É o que eu tô lhe pedindo agora, no futuro. Eu só vou ter experiência se eu hoje tiver uma oportunidade. Puta que pariu, tu agora me ferrou. Isso foi o que o Leleco falou. Não, isso foi o que eu falei pra... Numa entrevista, o que você falou naquele momento. numa entrevista de... Aí, poxa, eu lembrei disso. Poxa, eu dar uma oportunidade do cara, né? Tem que dar uma oportunidade. A gente não deve julgar ninguém sem antes conhecer. Às vezes a gente perde uma pessoa extraordinária por não dar a oportunidade de se comunicar. Claro, sem dúvida. E aí a gente veio trabalhando. No começo do ar, pouca gente. A gente sempre comenta, né, Leleco? É verdade. Eu e o Leleco lá, a gente tirava a folga dos tratadores. Nós tratava. O tratador sempre folgava sempre um domingo, tratou, né? Um domingo sem outro não. Aí eu tratava com o Leleco. A gente tirava capim, moía, sem cara feia, bater estaca. E a gente começava cedinho. Eu judiei dele quando ele chegou lá. Digo, vou botar ele pra carregar a estaca. Engraçado, judiou mesmo. Eu digo, eu vou testar pra ver se ele realmente tem fibra e se realmente ele quer o trabalho. Né? Porque às vezes muita gente quer o emprego, mas não quer o trabalho. Mas ele calou minha boca. Ele é esforçado, é dedicado. Às vezes ele é mais dedicado por Leleco. Precisa disso. Amanhã a gente faz isso. Não, quero fazer hoje, tenho que fazer hoje porque meio agoniadinho. Meio bem comprometido com o trabalho dele. E graças a Deus, no começo tive dor de cabeça com a equipe, mas graças a Deus hoje eu tô bem focado, bem tranquilo. Hoje eu tenho tranquilidade de sair. Antes eu não tinha. Né? É verdade, verdade. Eu não saía. Não tinha confiança de estar assim, vou curtir com a família, eu não tinha, entendeu? Sair um dia, voltar no outro, não tinha não. Hoje, graças a Deus, eu tenho. Não é por nada, é porque seu Fred, como dono do Aras, ele me passou uma responsabilidade que não é pequena. Grande demais. São animais
de alto valor, animais muito bom. E você sabe, o cavalo, por ser um animal forte, se torna tão frágil também, né? Se não tiver um bom cuidado, se não tiver tudo certinho, vai dar errado. E para dar errado, sem dúvida, a chance é muito maior, não é verdade? Um detalhe importante é que está concentrado num espaço, porque o Arastorque é bem compacto, né? Exato. E tem lá um time de estrelas. Exatamente. Né? Era o que eu ia começar a puxar para você começar a dizer ao povo. Quem está no Arastorque hoje? Quem está no Arastorque hoje tá um mafioso, Marrecas do Cavaleiro, atual campeão dos campeões brasileiro. Selvagem do Mairi, né? Tá o King também tá lá. King do Mairi, campeão dos campeões King 22, Mairi, castrado. Campeão dos campeões, também brasileiro. Herdeiro, teve passagem por lá, né? Também faz parte do time de pista. Tá o BMW do Mairi, campeão nacional, fora as éguas. As éguas, se for falar hoje, a gente termina amanhã. Não, se a gente abrir as éguas campeão nacionais. As outras, enfim, é um time maço. E quando a gente fala em um Aras compacto, também eu tenho que, não posso deixar de expressar, inclusive a gente vai poder mostrar muita coisa disso para vocês no decorrer das nossas visitas ao Arastorque. O Arastorque, ele foi muito bem planejado e é um dos aras mais charmosos que eu conheço. A vista, você outro dia estava falando, a vista que os cavalos têm para as montanhas ali, né? Ou seja, as baias, é tudo muito bem pensado, tudo muito bem trabalhado, meticulosamente planejado, eu acredito, por aquela cabecinha do Fred, né? E aí tá. Dentro disso tudo, ainda falando em desafios, e o que vocês falaram a respeito do Fred, eu não tenho dúvida, e ninguém pode contestar. Quem o conhece não pode contestar em nada. Eu acho que o Fred, ele é extremamente, esse é o adjetivo que eu emprego. Ele é fenômeno. Elegante nas atitudes, nos atos. Desde a condução de uma autorização para uma venda, a uma consulta, a tudo isso, e na condução com vocês. Porque quando outro dia a gente chegou no toque, né, Diogo? Eu não esqueço desse nunca. A gente chegou lá e você disse assim, quando a gente estava entrando, ele disse, o pessoal ali está fazendo um treinamento de morfologia de animais. E na verdade estava todo mundo em silêncio, Fred sentado e o mafioso parado ali, ele estava ali contemplando a morfologia daquele animal, né? Então assim, os desafios, o que foi mais difícil quando primeiro você me relata aqui que não tinha experiência no manga larga e muito menos em administração de um aras. Então a partir daí você tem a oportunidade de estar com um cara implacável como o Fred, que é um cara determinado e um cara literalmente direcionado ao foco, extremamente competitivo, um cara literalmente focado no que ele quer. E eu vejo que quando ele foca numa coisa é para se lascar, ou vai ou não vai. E quais foram os maiores desafios hoje? Eu não vou mais falar da equipe, porque daqui a pouco vai estar um babando o ovo do outro aí. Sempre é assim. Né? E eu tô vendo que aí tem uma integração. Aí é baiana mão boba, viu? Eu tô vendo que aí tem uma integração de amigos, que hoje em dia é o que eu vejo aqui, são 3 amigos na frente de 2 amigos. Né? Os meninos são literalmente integrados com... unidos, integrados, né, com o propósito do seu proprietário, do seu titular, que é o Fred, nesse sentido aí. Mas enfim, os desafios. O que foi mais difícil, o que foi mais desafiador, o que mais te deu dor de cabeça? Fala um pouco de forma não tão extensiva, que senão o nosso podcast vai virar um livro de Monteiro Lobato, mas vai falando nesse sentido aí, José, pra gente. Como eu não vim do cavalo, o mais desafiador foi entender a necessidade do cavalo. De início a gente achava que cavalo é só dar capim e deixar pra lá e acabou. E não é isso. Né? Você hoje vê eu não entendia. Hoje eu entendo que um cavalo, para ser um campeão, ele tem que ser tratado bem desde o embrião. Entendeu? Verdade. Tem um feto saudável, é um potro saudável, é um atleta saudável. Isso aí eu não entendi. No começo eu achava que era fácil, era só deixar pra lá e a égua paria, comendo qualquer coisa e dava certo. Não é assim não. E como a gente não tinha... hoje a gente já tá produzindo, graças a Deus, mas a gente não tinha alimentação, tudo comprado. E chegou uma época aqui que tava vindo de conseguir feno e tudo mais, né, Alex? Tô lembrado? A gente usava um feno lá de Pangola, era um pelo arretado.
Sem trabalho, né, Zé? A gente passou por bastante aperreio. E, assim, às vezes é porque seu Fred ele conhece uma pessoa e ele já enxerga o seu potencial mais que você mesmo. Né? Ele, tendo dificuldade, ele vai que dá certo. E, pô, não dá, ele vai que dá certo. E no final das contas dá. Pô, seu calor minha boca de novo. Ele acredita mais em você do que você mesmo. Isso aí, no final, quando a gente para e pensa, porra, realmente eu tenho potencial pra isso. E a gente vai abraçando a causa. No início eu não sabia nem dar uma vacina, não sabia nem o que era intramuscular, veia, essas coisas, e fui aprendendo. Eu tenho a dizer uma coisa que um tabuleiro de xadrez, só a placa não joga. Um tabuleiro de xadrez, só com as peças não joga. Um tabuleiro de xadrez, para ele ter essência, eficiência, para ele ser uma paixão, uma manipulação, alguma coisa, tem que ter pessoas por trás que movimentam peça por peça até chegar ao desejado, né? Trabalhei em vários lugares. E tenho hoje, não por estar na presença dele, mas eu tenho hoje falar que, assim, ele, por tão pouco de experiência, né, que tem na raça, ele consegue entender a gente melhor do que muita gente aí que vive no cavalo há 200 anos. Claro. Porque a dedicação dele de olhar pra gente e acolher todas as necessidades que a gente precisa dentro do Aras hoje é grande. A gente pede uma coisa, tá precisando disso, por mais que tiver alguma dificuldade, né, Zé? Às vezes algumas coisas não são fáceis, algumas tem que buscar em outra cidade, algumas coisas tem que pedir para vir de fora, né? Mas sempre quando a gente fala com ele, ele sempre se coloca no compromisso e sempre dá a gente tudo que a gente precisa para desempenhar bem o meu trabalho. Talvez também por aí, né, seja hoje o foco de nosso resultado, né? E a gente sozinho não conseguiria fazer nada também se não tivesse uma boa gestão no ar. Sem dúvida, sem dúvida. A gente vai fazer agora uma pergunta para cada um de vocês, tá? E aí, pergunta isso, que a gente poderia estar falando numa beira de cercado, falando sobre cavalo, né, Baiano? Isso. Então, assim, hoje, Baiano, eu vejo que há pouco tempo atrás, eu não sei quantos anos atrás, mas pouco tempo, não existia pista de puxada aqui em Pernambuco, né, de marcha picada, né? E hoje os jovens, né, os puxados, é um mercado de uma crescente, né, e que está chegando num nível, né, de competitividade muito alto. Então eu queria que tu falasse um pouquinho desse trabalho que você vem realizando nos puxados, né? Qual o desafio, assim, porque para quem vê de fora, quem tá puxando ali, cara, é uma coisa difícil de entender, porque o cara tem que ter preparo físico, né? Tem que ter a sensibilidade do alívio e da pressão, né? Que é muito importante, e tem que ter como é que eu posso falar? Assim, é uma mão de obra que é muito escassa, né? Muito escassa. E você é um grande campeão. Então, o que você falar aqui, com certeza vai ajudar quem está nos assistindo aí. Primeiramente, cara, eu vou entrar num ponto aqui que eu acho que é um ponto polêmico. E toda a vida como puxador sempre tive... Baiano, desculpa te interromper rapidinho. O que é que você acha que deveria também melhorar na Copa, né? Desculpa, na própria competição? Antigamente, quem viveu essa época vai saber o que eu estou falando. Às vezes é um pouco polêmico. O pessoal de antigamente tinha o costume de falar que bicho puxado não virava na sela, né? Animais puxados não se procedia na sela. Só que muitos desses mitos, que eu considero como mitos, se você for reparar o nosso passado, não tinha animais tão bons como existe hoje em dia. Também não tinha também a comunicação, né, que a gente tem hoje em dia. A falta de comunicação e a falta de, talvez assim, de bons animais e valorizamento desses bons animais de marcha, né, dificultava muito as coisas. Por quê? O cabresto antigamente era o quê? Você ia no cercado separar uma tropa de cabresto, você escolhia o quê? Os bichos mais bonitos, porém médios de marcha. Poderia ter um animal extremamente machador, mas se ele não tivesse uma morfologia,
a qual ele se enquadrasse para disputar um campeonato, aquele animal ele era jogado, recanteado, né? E esperado para o futuro da sela. É claro que aqueles machadorzinhos feios, né? No futuro seria grandes cavalos, porque eles já eram machadores. E a gente, nós que mexia, a gente tinha que desenrolar o doce com os animais bonitos, porque a morfologia até hoje conta muito, só com os animais mais medianos. Achar animal bonito e bom é muito difícil. Difícil pra caramba. É quase assim, de 100 você vai achar um extremamente, né? Um cavalo extremamente machador e extremamente bonito. Esse é um ponto polêmico. E a parte da comunicação, velho, é porque antigamente a gente fazia as coisas muito acima de pau e pedra, né? Era no jeitão grosseiro mesmo. Tudo era muito acima de pau e pedra. Hoje eu entendo que os animais antigamente, eu acho que se eles pudessem falar alguma coisa hoje, eles xingavam a gente. Porque antigamente era a base de corrente, infelizmente, né, Lele? Tem a gente que mexe com cavalo, a gente não pode deixar de falar isso, não. É polêmico, a gente não pode deixar de falar isso, não. Antigamente era venta de cavalo partida com corrente, era pé de cavalo pelado com corrente, e era tudo na forma muito grosseira. Infelizmente, para ser realista e verdadeiro, infelizmente. Então, não tinha como, né, num ponto lógico, não tinha como você pegar um cavalo mediano, por mais que você trabalhe um mediano, se você pegar um cavalo médio e você tirar o leite dele, que a gente fala que é de buiar ele, na frente ele fica bom. Às vezes bom de se ver, às vezes bom pro dia, mas na realidade aquilo é uma maquiagem que na frente, no futuro, vai cobrar caro. A longo prazo vai dar erradíssimo, E hoje, cara, as coisas estão muito boas. Hoje está muito boa. Por que hoje está muito boa? A raça evoluiu. Antigamente, como você citou aí, que eu vou entrar, a marcha picada no cabresto, antigamente era um trabalho escassos, né? Você vê uma categoria, eu acho, se eu não me engano, se eu tiver enganado, depois alguém me corrija, mas eu acho que o primeiro ano que deu todas as baterias de fêmeas puxadas na Nacional foi essa. Verdade, mano. Né? Então, ao decorrer desses anos todos, precisamos chegar na era 2023 para que isso acontecesse. Só que hoje o mercado está valorizando muito isso. Quando o mercado começou a valorizar, a maioria daqueles profissionais, amigos meus a longas datas, pararam pelo caminho porque acharam muito difícil. Né? Acharam, na realidade é essa. Hoje você procura um puxador hoje na raça, você não encontra. É muito difícil você encontrar boa mão de obra. E quem muito tem, valoriza mesmo. Muito. Porque é difícil, é complicado. É verdade, meu irmão. E você sabe o que é que mais hoje, eu vou falar assim, a ponto de pro mundo, para esses jovens que estão chegando hoje, porque hoje, pela essa valorização, pelos bons animais que estão chegando, começou a agrupar pessoas novas, né? Pessoas novas que sonham em disputar campeonatos, que sonham em os grandes puxadores, né, Baiano? E inclusive vem aparecendo aí, tem menino aí que apareceu há 2 anos, que hoje pra mim é inspiração, eu tenho 20. Tem menino que apareceu aí há 2 anos, que eu olho pra ele e falei, cara... É Lucas mesmo do escuro, né, mano? Lucas, fenômeno. O menino apareceu assim, a competência, então apareceu assim, pessoas com competências que chegou assim na raça e falou assim, eita, coroa, se liga que senão... O Bilho chegou lá e parou, né, mano? Se liga, coroa, que se você não melhorar aí... Mas a rocha. Você vai cair. Eu, quando eu cheguei para Pernambuco, minha primeira prova que eu fui fazer, eu lembro, inclusive, isso serviu para mim de uma lição. Eu cheguei com uma das potras que mais me deu sucesso, que mais me deu, assim... É emocionante, que é uma potra que mais me deu resultado. A paixão, a herança da arena. Eu cheguei com ela num campeonato, isso foi no Caxangá Golf Clube. Ela tinha pouquinho tempo de mexida no cabresto. Inclusive, eu não queria levar, mas o gestor do Aras falou, não, tem que levar tal, porque a gente quer fazer número. E eu peguei essa potra e levei. Mesma potra bobona, sem saber andar direito. Quando eu cheguei lá, essa potra foi última de andar e última parada. Na categoria dela surgiu um baixinho hoje, um grande fenômeno, Mauricinho, foi inspiração para muita gente, para mim também.
Sinto orgulho de falar isso. Ele apareceu com uma potrinha preta, cara. Do Monteiro. Aqui é hortelã do Monteiro. Um curisco. A potra prontinha, olhando por cima, parecendo bicho de marcha batida, porque era difícil. A gente tinha medo de colocar atitude em marcha picada. Por quê? Marcha picada antigamente era largado. Era uma coisa feia de se ver. Na realidade era feia de se ver. Não tinha esse vintage que tem hoje em dia. Não tinha esse brilho que tinha. Ninguém tinha, cara. E assim, quando eu vi aquilo, que eu olhei para aquilo e falei, porra, será possível, meu Deus? Tem que acompanhar aquilo ali, senão eu fico para trás. E tem uma frase que eu acho que me serve de gasolina até hoje. Eu acho que meu tanque ele não esvazia fácil, não. Só se um dia uma lesão me tirar da Foi da por prova. acaso, né? Por acaso. Aí teve uma frase que um companheiro me disse assim: essa potra sua, na feira de cavalo, ela vale R$2.000. Meu Deus do céu. Foi não? Verdade. Eu concordo. Aquilo assim, eu fiquei assim, não é que a potra era ruim, mas foi tão mal apresentada, ela foi tão mal apresentada que o dia doeu aquilo ali. Doeu. Eu tava Aí junto foi com ele. quando eu voltei pra casa e falei, se eu quero viver dessa raça, eu tenho que mudar as coisas. Tem que dar melhor. Falou pra eu mim tenho que derramar o sangue. E desse derramar o sangue, fiz ela campeã brasileira, com unanimidade. Todas as provas que eu fui com ela. Foi aplaudida. Aplaudida. Na raça, assim, teve éguas hoje, campeã das campeãs nacional de marcha, melhor égua do Brasil, né? A gente não pode citar o nome, né, Não pode citar o nome, mas quando chegou no brasileiro, hoje a gente olhando assim, a gente... Tomou taca dela, da herança da Aí a gente chegou assim, chegamos no brasileiro, essa égua tava lá ainda potra, né? E a minha foi primeiro de andar, ela segundo de andar. E passou-se o tempo, essa égua se tornou a melhor égua do Brasil. E eu falar, porra, velho, o meu trabalho, a minha perseverança valeu a pena. Um dia ganhar uma melhor égua do Brasil da atualidade. Então, assim, para não prolongar muito, eu deixo um recado aqui. Essas meninadas novas, a turma nova tá chegando no Cabresto. Nada é difícil. Nada. Não tem dificuldade quando você faz o que ama. Nada. Não tem nada difícil. Hoje eu trabalho com algumas pessoas aí, garotos jovens que estão aprendendo a mexer com cavalo, e eu falo isso até para eles, serve até de exemplos para eles, porque nada é difícil. Você fazendo as coisas certas, tendo paciência, fazendo as coisas certas e olhando as coisas da forma que deve ser olhada, lá na frente você consegue bons resultados. Porque o resultado não depende só da cabeça da gente, mas depende do movimento da gente, do entendimento da gente. Do interesse. O cavalo tem que ter a famosa paciência. Se você não tiver paciência com o cavalo, infelizmente, não vai. O futuro mais na frente é zero. Tem cavalo que chega com 30, tem cavalo que chega com 90, tem cavalo que chega um ano depois. E a gente tem que ter essa paciência e entender os indivíduos. Diogão, você abriu o tema aí a respeito do puxado, né, no Brasil. A gente sempre está tentando mostrar na nossa assessoria, nas nossas condições de vendas e de apresentação da marcha picada como um todo, porque a gente sempre está apresentando coisas novas aí, né? A gente sempre está mostrando várias coisas. Algumas pessoas sempre chegam para a gente para falar de um potrinho ali mais centrado, não vou puxar esse tema agora, mas enfim, você, o teu ponto de vista, o puxado, o que é, o que foi e o que pode ser. Vamos lá, fala um pouco a respeito disso, para que o povo entenda que aquele animal ali, aquele potro, aquela potra que de repente a gente até está comercializando, ou outro assessor, de repente pode trazer bons resultados, porque a partir daí, complementando a pergunta, se define uma possível campeão ou campeão mais tarde? Vamos lá. Claro. O puxado ele vem acompanhando a evolução da marcha picada, né? O que acontece é que antigamente a gente tinha uma marcha picada desequilibrada, né, mais lateralizada, e se mexesse muito nesse animal, a tendência dele na sela seria lateralizar e não ter aquela marcha equilibrada que a gente vê hoje em dia, né? Então hoje, com esse processo de evolução da marcha picada, que se dá com os cruzamentos, que se dá com os investimentos que os proprietários estão fazendo com a entrada de tanta gente, faz com que a marcha picada hoje esteja cada vez mais
dissociada, equilibrada, né? Muitos animais já nascem prontos, como a gente costuma falar, né? São animais que quando nascem já vê que já enxergam um potencial muito bom nesses animais e eles vão seguir a carreira puxado e depois, quando se passa a perna, né? Tem aí já exemplos reais de que são animais que vão virar também montados, tá certo? Então essa necessidade também de puxar um cavalo, a grande realidade é de mercado. Porque a partir do momento que se cria as pistas de jovens, você mexe com a cadeia comercial do mercado e começa a movimentar, claro, né, financeiramente esses animais. Hoje tem potras campeãs nacionais ou promessas, enfim, muito boas, que tem um valor agregado enorme. É verdade. Né? Tem um ponto aí, Serginho, que às vezes assim, quem mexe com cavalo, a gente trabalha com cavalo, a gente sabe. Muita gente às vezes não consegue absolver isso que acontece ainda muitas vezes no cavalo. A gente trabalha no Aras hoje, que tem em média quantos potros é? Tem mais de 30, né? Potros. Pra mexer já Potros. A tropa completa. Uns 20, 25. Só que eu, em si, não consigo olhar para 25 animais, né? E a marcha picada, ela tem uma quebra de balança ao decorrer do tempo, que se a gente não olhar atentamente para aquilo e acompanhar desde o começo, como acontece, muitas vezes a gente coloca animais fora que possivelmente se torna, como está acontecendo no Brasil e no mundo, animais que venda e saia por um preço acessível e futuramente, mais na frente, são grandes cavalos no mundo. Porque a marcha picada hoje já tem uma quebra de balança. Potros nascem purinhos de marcha, purinhos, vai para o pasto com a mãe, 3 meses depois você chega lá, ele está centrando, né? Ele é bonito até os 6 meses, quando está no pé da mãe. Quando você aparta, tira da mãe, às vezes ele dá uma queda. E a gente não consegue, dificilmente, um Aras conseguir ter essa logística para todos os potros que nascem. E às vezes tem grandes animais ali naquele bolo que a gente não mexe, que às vezes vai ser comercializado, né? Às vezes vai ser comercializado. E mais na frente vira, aí muita gente fala, porra, mas fulano, cicrano é tão entendedor de cavalo, deixou o patrão vender um animal desse. Só que, infelizmente, por a gente, o trabalho ser um trabalho sério, rígido, depende de tempo, necessidade e foco. A gente não consegue desfocar de um time de pista hoje para estar olhando para todo o restante. Se a gente for querer mexer com tudo, a gente não consegue dar conta da cabeceira, que hoje a cabeceira de pista que a gente fala é aquilo que a gente separa para fazer prova. Então, só citando para você que muitas das vezes a marcha picada ela dá essa quebra de balança. Quem mexe com o cavalo sabe o que eu estou falando. Às vezes tem potrinho que nasce purinho. Quando chega a 6 meses, ele está centrado, que a gente fala, esse não presta, né? Não é assim, Zé? Exatamente. Muitos falam, esse não presta. Aí depois, quando você chega a ele, você deixa ele jogado por ali, quando você monta nele, que você procura o ajuste, esse cavalo volta a ser o que ele era, e aí... Rapidinho. Ô José, me pegando ainda no comentário do Baiano aí, ele falou uma coisa aí muito interessante aqui, da gente abrir um diálogo aqui a respeito. Vamos lá. O Aras hoje em dia tem uma quantidade de animais que a equipe não consegue acompanhar. Ou seja, a equipe não consegue acompanhar no bom sentido, porque não pode tirar o olho do foco primordial, né? Assim como foi falado, ou seja, de repente aquele animal que foi comercializado não deveria ter sido comercializado, pensando no ponto de vista do investidor, ou seja, do titular, do dono do Aras e da equipe que faz você. Isso daí, no teu ponto de vista, se retrata a falta de mão de obra, a qualidade dessa mão de obra que não tem hoje em dia. Eu estou te perguntando isso, depois no segundo tempo eu vou voltar a falar a respeito de mão de obra aqui na nossa terra, que é uma coisa inclusive fantástica, muito boa, mas assim...
É uma questão de falta de preparação de mercado, não tem essa mão de obra, ou realmente um Aras não consegue acompanhar a quantidade de animais que nascem dentro dele? No teu ponto de vista, é uma pergunta bem direcionada, bem pessoal. Como no meu ponto de vista, assim, se você produz muito, sua mão de obra tem que ser maior. Se você produz menos, sua mão de obra pode ser menor. Não, aí lógico, Né? mas por exemplo, produziu demais e de repente ali tinham animais que vão ser comercializados, mas que poderia servir para o projeto do Aras. Mas aí a pergunta é muito simples, nesse sentido aí, não tem a mão de obra por quê? Seria essa pergunta de forma muito objetiva, para se ver tudo. Rapaz, é o seguinte, porque quando tudo no Aras é custo, né? Você sabe disso, né? Às vezes você tem uma quantidade de bicho que, vamos supor, o baiano dá conta. Ou supor, se aumentar 5 bichos, talvez ele não dê conta. Mas aí para contratar uma pessoa a mais para suprir isso aí, eu acho que é uma despesa, para mim, desnecessária. Porque quando você vende um bicho que lá fora ele vira, no meu ponto de vista, é bom. É bom porque você está vendendo qualidade. Você vender um bicho que talvez você não pudesse mexer naquela hora, mas o seu cliente comprou e ficou satisfeito e com certeza vai lhe recomendar. Eu acho que isso agrega no Aras também. Porque quando você fica com tudo, você só vende refúgio, você se queima, poxa. Pronto, então, o que a gente está acompanhando no mercado é um padrão, um novo padrão. Tudo que é novo, né, faz com que as pessoas tenham dúvidas. Uhum. E a marcha picada, ela é uma caixinha de surpresas. Eu acho muito difícil qualquer profissional envolvido no cavalo ele afirmar algumas coisas da marcha picada. Não, é verdade. A avaliação de potro em marcha picada é muito complicado. Se o cara chegar assim e falar, não, esse aqui vai ser um futuro campeão, esse aqui não vai ser, eu acho que esse cara tá blefando. Sabe? Literalmente. Pois é. Porque assim, já passa por 2 pontos polêmicos. A naturalidade da marcha, outra, se tem sangue de batido ou não tem. Entendeu? Então, por que se existe hoje uma polêmica muito grande? Né, que eu falo com meus amigos, criadores, enfim. Não, só vou ter na minha tropa animais genuínos de picada. É difícil. Né? E aí a gente tem aqui um exemplo, a gente está falando do Aras Torque, né, que é um dos Aras mais renomados hoje no Brasil, que tem o melhor cavalo de marcha do Brasil, que é o Mafioso, é filho do Elfo do Porto Azul, numa égua que tem uma genética bem consistente batida. Um divisor de água, Elfo do Porto Azul. Né? Elfo com uma égua de batida. Então, qual é a matemática que vai explicar isso pra gente agora? Não tem. Né, né Zé? Não atrapalhando esse raciocínio. A marcha picada realmente a gente não consegue descrevê-la, não. A gente já teve bicho lá, filho do Galante Expoente, com a Devassa J. Dias, que batida nasceu por de picada. Pois é. Natural. Barão. Na realidade, ele já começa assim desde o começo do tempo. Desde o começo da história do cavalo manga larga machador, não existia o picado e o batido. Na realidade, o picado era sempre descartável, né? O picado era um cavalo descartável por não ter, na realidade, eu acho, se eu não me engano, foi 2005 ou foi 2006 que teve o primeiro grande campeonato de marcha picada no Brasil. No início ele não estava dentro difícil, do padrão. Não dava muito valor à marcha picada. Raça, né? Era tido como um cavalo aleijado. Essa dimensão de hoje. Não tirando seu raciocínio, Diogo, você falou agora há pouco aí que às vezes o potro nasce por indo de picada, 5, 6 meses centra e é um descarte. No meu ponto de vista, já aconteceu comigo lá no Aras de eu ter bicho bom e não ter mão de obra e colocar uma pessoa que não tem um entendimento adequado e tive que parar o trabalho porque senão eu ia perder aquele animal. Porque se você pega um bicho bom, que é excelente, bota uma mão de obra desqualificada ou que esteja aprendendo, porque tem uns profissionais, tem uns que querem aprender e tem aqueles que querem só fazer o trabalho, não querem o compromisso de ter resultado, quer fazer, ganhar o dinheiro e acabou. Se você tem um bicho bom e bota uma mão de obra ruim, aquele bicho não vai pra frente não. E depois você sabe, depois que você desequilibra, depois que você estraga aquele animal, ele não volta a ser o que ele era mais nunca. Com certeza. Quando você pega um bicho mais ou menos e bota uma mão de obra qualificada, aquele bicho melhora. E muito. Ele pode ser ruim de sela, pode ser entrar, pode ser trote, pode ser o que for, mas de boca ele vai ficar bom,
ele vai dar alguma melhora. Você pega um bicho bom e bota a mão de obra ruim, você estraga. A gente hoje dentro do torque, por conta do patrão que a gente tem, a gente hoje costuma dar sangue. Muitas vezes, né, Zé? A gente faz coisa que fala assim, muita gente em muitos lugares hoje aí, se for falar, eita, vai fazer isso? Muita gente se recusa. Fala, não vou fazer. Mas por conta do patrão que a gente tem hoje, por conta do pai, na realidade o pai. O Fred Torque hoje, ele, pra gente, ele faz, se você pode dar 10, você vai dar 11, 12,5 pela pessoa e pelo valor que a gente dá. Hoje mesmo, assim, desde semana passada, né, Zé? E assim, eu tenho o meu serviço, eu ferro a tropa toda do Aras, né? Eu sou o ferrador do Aras e mexo com a tropa de cabresto, paro a tropa montada, né? Então muita gente fala assim, é muito serviço, mas na realidade ainda sobra tempo ainda de ir no cercado ainda, conferir aqueles jovens animais para que o desperdício da gente seja menos. Então, assim, hoje em dia é tudo à base do querer e do poder. Você nunca vai poder fazer tudo, ninguém pode fazer tudo. Mas se você for um pouco atento, você desperdiça menos coisas. Você deixa menos a desejar, né? Aí você passa a dar mais um pouquinho e desejar menos em algumas questões. Então, um papo desses aqui, ele é muito interessante para a turma que está assistindo, que muitas vezes condena aquele animal de centro, né? Que olha para aquele animal de centro com diz, não, o animal é centrado. Rapaz, é como o Zé falou aqui, de repente vem aí um animal de batida com batida genuína. E aí, quem é que vai dizer o quê? Puro de picada. O que é que explica? O que eu acho que é a boa marcha. Quem já montou num cavalo de batida, né, de verdade, uma boa batida, você sabe que é uma boa marcha. Com certeza. Né, viu? Um cavalo de batida, com égua de batida, nasceu um puro de picada. Campeões ou campeãs nacional que vieram do centro, ali, que hoje e que se destacaram na cena, a nível nacional. Alguns nomes. Cara, Serginho, eu acho que eu vou responder essa pergunta de uma forma que vai talvez dê um corte aí e pode cortar e pode colocar no ar aí, cara. Vamos colocar os 4 primeiros garanhões ranqueados pela Associação da Marcha Picada, tá? Tá tudo aqui. Primeiro, Elfo do Porto Azul. Boa. Certo? Elfo do Porto Azul foi um cruzamento direcionado para a marcha picada na época? Não, de forma alguma, não tem como. Não foi. Elfo do Porto Azul foi um cruzamento direcionado para a marcha batida. Estava no Aras Caxambuense, de Massinho Leite. Massinho Leite cria picada ou batida? Batida. Segundo o melhor garanhão do ranking de marcha picada da atualidade, Iraque Pontal. Aras Pontal cria qual marcha? Batida. Cravo AF com Catedral do Comboio, 2 animais de batida. Terceiro melhor reprodutor do ranking, Mussolini da Pedra Verde. Batida. Pedra Verde cria o quê? Batida. E vamos para o quarto, porque houve uma mudança agora recentemente. Seu Chico Tandy. Batida. Da Morada Nova? Não, é o Batida. Cabo Sul da Selva Morena. Batida. Aras Tandy, marcha batida. Cavalo da marcha picada, ele evoluiu através da boa marcha. O cavalo da boa marcha, não tem jeito ele não produzir uma hora ou outra um cavalinho de marcha picada, viu, gente? Inclusive aí Zé citou o Galante do Expoente. Já vi vários filhos dele aí, purinho de picado, que, né, Galante do Expoente. Nunca foi cruzado com égua de marcha picada, sempre com grandes éguas e já deu vários filhos de marcha picada. Então, a marcha picada, ela nasceu de uma boa marcha. Então, sempre a evolução dela veio da batida. A evolução eu dela abri sempre esse veio da tema batida. aqui exatamente porque eu sei do seu conhecimento em relação a história do Manga Larga, e eu acho sempre interessante a gente poder mostrar isso para a turma, que às vezes olha assim e diz, mas rapaz, aquela porta tá, é muito centrado, tá, é muito duro,
e de repente ali a gente tem uma grande oportunidade. Eu acho que é importante o público, vocês que estão assistindo, se ligarem sempre nos papos dos caras que estão cotidianamente lidando com tudo isso aí, né? Isso deu. Ô Serginho, e também tem uma coisa também aqui. O pessoal antigamente falava, complicava muitas coisas, porque levava para pessoas que não tinham grande entendimento. Hoje o mercado mudou muito, então hoje às vezes gente que nunca viu cavalo, se parar para ter um papo com a gente que mexe com cavalo há 20 anos, põe a gente no bolso, porque entende tudo, conhece tudo, estudou sobre aquele assunto e vivenciou aquele assunto, né? Tem muita gente que fala cavalo vem do centro, e na cabeça de muitos fala assim, eita, cavalo do centro não presta, porque muitas vezes eu já presenciei muito isso. Você comercializar, falar assim, veio do centro, e às vezes é um trote puro, que tinha que ser encartado, aquele cavalão de 10 anos atrás, que até mesmo ganhava prova, há 10 anos atrás, quando esse processo que eu falei no começo, de muitos artifícios, valia a pena. Hoje, o cavalo tem que se evoluir. Se não se evoluir, se não procurar fazer bons cruzamentos, boas gestões, esses cavalos de antigamente, esses trotes que originava centro, eles não têm mais evolução hoje em dia. Sérgio, dentro do nosso trabalho do dia a dia, da nossa assessoria, muitas vezes a gente vende animais que por vezes estão ganhando, por vezes são grandes promessas e por vezes são diamantes ali brutos, né? Uhum. Para novos entrantes, criadores que estão começando, criadores que estão ainda formando o que vocês formaram lá atrás, na equipe, né? E sem sombra de dúvida, a maior dificuldade que eu escuto, né, dos nossos clientes é a questão da mão de obra, né? Principalmente do montado, porque essa turma que está começando agora não está nem pensando no puxado, né? Não sabe nem o que é. Sabe nem o que é ainda e tal. Então, especificamente para clientes que a gente tem em São Paulo, em Goiás, Brasília, né, Rio de Janeiro, Espírito Santo, né, e que já tem grandes cavaleiros nas regiões, com certeza tem, mas alguns têm seus peões, né, dentro de casa e estão ali formando, né? Montando a equipe. Dentro dessa formação, o que eu noto é que tem duas situações, dois pilares para um bom cavaleiro. Um é o cavaleiro que tem uma boa sensibilidade, né, uma boa aptidão, e aliado a essa aptidão, o conhecimento técnico, através dos cursos, né, através do conhecimento que foi adquirindo ao longo do tempo. No teu processo, Leleco, como é que você constrói um campeão? Rapaz, Diogo e Serginho, para a gente construir um campeão brasileiro, um campeão nacional, é difícil. Porque, primeiramente, a gente tem que ter, que eu falo assim, muito cuidado, tem que ter olho para cavalo, entendeu? E tem que ter, que eu acho assim, uma mão de obra muito boa, entendeu? Até porque, assim, onde eu aprendi, hoje, que eu tenho um resultado bom, eu aprendi com o seu Zé Guerreiro. Acho que vocês já deram entrevista ao pai dele, que é seu Tony Guerreiro. Tem Xande, que é Xande Guerreiro. A gente espera. Seu Zé Guerreiro hoje é um cara que é muito bom de boca de cavalo. E foi um cara que, assim, me deu a oportunidade de me tornar um dos grandes cavaleiros que eu sou hoje. Porque eu acho assim, não é fácil a gente ser o segundo melhor apresentador dentro de uma nacional. E pra gente ter um garanhão dentro de casa, uma égua fenômeno, a gente precisa primeiro ter uma coisa. Conhecimento e ter, assim, a prática, né? Se, um exemplo, passa um cavalo no cercado, a gente não ter olho pra ele, não tá adiantando de nada, né? Então, ele me ensinou a ter olho pra cavalo bons e cavalo ruim, entendeu? Ruim que eu falo assim, no sentido que assim, não vai servir pra pista, vai servir pra sela, entendeu? E no caso assim, pegamos assim do zero, o bom cavaleiro hoje, ele tem que ser pegar do zero, transformar que a gente fala assim, Serginho e Diogo, pegar do começo, dar condicionamento físico,
deixar prontinho de boca, musculatura, resistência. Cavalo tem que ter muita resistência. Uma equipe formada, entendeu? No cavalo. Pra gente ganhar hoje, a gente tem que ter isso. Tem que ter olho pra cavalo. Se a gente não tiver olho pro cavalo, acho que não vai não. E outra, tem que ter o dom. Porque o dom é a coisa mais difícil arredondando tudo, né? Uhum. Resumindo. O cavalo hoje, pra gente preparar ele hoje, tem que começar do zero. Do zero que eu falo assim. Amansando. Depois de 3 meses que a pessoa tá amansando um cavalo, tem que começar a botar embocadura. A preparar ele mesmo, mas assim, eu vou para aquela pista ali e não vou ficar entre quinto e sexto. A gente tem que ir para as cabeceiras, entre os 3. Porque hoje está difícil da gente ganhar. Hoje tem muitos criadores bons, muita tropa boa, muito apresentador, muito fenômeno. Tipo assim, eu vou citar o nome de alguns aqui. Não posso citar o nome de tudo, se eu for citar o nome de tudo, a gente passa assim, o resto do dia, né? Que eu tô falando assim. Tem Xande Guerreiro, meu compadre que é Ricardo Horas Cascatinha. Tem Gilberto do Escuro, que é o melhor apresentador nacional. Tem Neto Monteiro, que é o cara que fez o Elfo do Porto Azul, que é um fenômeno. Resumindo, esses 4 caras aí é os fenômenos. Quando eu comecei, eu acho que eu comecei com... Assim, eu comecei novo demais na raça, que nem eu falei pra vocês no começo. Mas eu tive poucas oportunidades. Mas a oportunidade que eu tive, sempre a gente tem que abraçar, né? Se a gente crescer numa coisa... agarrou com ela. Se agarrou, a gente tem que se agarrar. Porque eu acho assim, Serginho e Diogo, porque se a gente quer uma coisa, a gente tem que correr atrás, né? E a gente só vence se conseguir, né? Se manter atrás, manter o foco, não desviar de nada, entendeu? Leleco, a base, pelo que você está descrevendo pra gente, é ter o olho para primeiro, é como se fosse o olheiro do cavalo. Do cavalo. Tem que ter olho para cavalo. Isso eu acho muito importante e você cada vez mais nessa conversa está se mostrando assim um profissional completo. Eu tô entendendo. Porque a partir do momento que você indicou o cavalo e até preparar ele é difícil, né, e finalizar e ganhar, isso aí é o sonho de todo criador. De todo criador. É verdade. Né? Agora, nesse processo de construção, o que é que você acha que funciona mais? Assim, eu vou tentar especificar mais minha pergunta. Você no dia a dia, com a sua cavalada, o que é que mais você vê que vira a chave? É boca? É passo? Exercício de flexibilidade? Diogo, é um conjunto? Hoje eu acho, pra mim, como assim, apresentador que eu sou, pra mim é o conjunto. Porque às vezes, peão tem que ter, primeiramente, tem que ser humilde. Uhum. E segundo, ele tem que ter olho pra cavalo, que nem eu falei pra você. Tem que ter condicionamento físico. Tem que saber mexer em boca do cavalo. Tem que ter muita a mão leve. Sensibilidade na boca do cavalo. E outra coisa que tem que ter, que é mais importante, antes desses dois, é a musculatura. E condicionamento físico. Se a gente conseguir esses 4 objetivos que eu tô falando, a gente, beleza, ok. E outra coisa, no final é o olho pro cavalo, porque às vezes você trabalha muito o cavalo e não consegue entender que ele vai pra pista, entendeu? Vai, assim, trabalha muito e não sabe que vai competir. Certo. Leva pra pista, trabalhei muito ele, fiz isso, fiz aquilo, e no final, chega lá e toma um ferro. A gente tem que ter olho assim, ele vai pra brigar, e no final, se ele não ficar entre os 3, beleza. Se eu sei que cavalo, existe uma coisa, várias pistas descobrem um cavalo, Serginho e Diogo. Entendeu? Perfeito. Várias pistas a gente descobre. Às vezes um árbitro não gosta de um cavalo, o outro gosta, a gente vai lá e ganha. Entendeu? Mas enfim, o cavalo bem preparado, ele tem chance, às vezes, de classificar numa pista só, e numa nacional, no brasileiro, a gente tem um bom resultado. Uma outra etapa importantíssima, né, do cavaleiro, que você, primeiro ponto que está deixando muito claro para a gente, é ter o olho para cavalo. Segundo, o conjunto de preparação. Tem que ter. É isso. E a terceira etapa que eu vejo é o cavaleiro águia dentro da pista. Assim, você falou um negócio muito importante agora. A hora de você dar o brilho. A hora de dar o tirar brilho. A pressão e botar a pressão. Você falou um negócio agora, então repente sua palavra. Assim, no meu lado, que eu aprendi para tocar cavalo dentro de pista é o mais importante.
Porque é ali onde a gente está se mostrando que é o bom, né? Na hora de botar a pressão e tirar a pressão, é poucos que faz isso. E hoje em dia a gente dentro de uma pista tem que botar a pressão, Serginho e Diogo, e tirar com um pouco de facilidade, entendeu? Aí tem cavalo que tem que andar toda hora na pressão e tem cavalo que tem que andar só relaxado. Tipo assim, eu vou falar agora um negócio pra vocês. Mafioso é um cavalo que tem que andar relaxado. Não pode estar botando pressão. Porque o temperamento dele assim já é um temperamento bom. Entendeu? Aguenta muita pista. Se o cavaleiro, hoje em dia, só botar pressão, aquele cavaleiro que assim, eu só vou botar pressão, ele não vai. E tem um cavaleiro, que eu não vou citar os nomes, que às vezes chega na pista, tá com um fenômeno debaixo das pernas e morre debaixo das pernas. Assim, que eu falo assim, a gente morrer, se apagar, não assim. Claro. Às vezes você tá com um cavalo ruim, Serginho. Não e eu tô com bom. Naquele momento que ele isso pode aí. dar, não é? Eu tô com cavalo, você tá com cavalo ruim, eu tô com cavalo bom. Você mostra mais brilho, mais interesse pro árbitro, mais apresentado de que o bom. Aí às vezes o ruim ganha do bom. Então, em outras palavras, você está dizendo que, obviamente, o cavalo, logicamente, ele precisa ser de um bom apresentador. Lógico, claro, ele precisa, mas tem que haver uma integração do interesse. Ou seja, você precisa entender que naquele momento que você sentiu dentro da baia que ele lhe deu 2 toques, aí que foi. Ele queria alguma Eu sabia coisa que ele queria ganhar. Daí. Eu sabia que ele queria ganhar, o mafioso. Quando ele me deu 3 toques, eu olhei pra ele e falei assim: negão, tu quer ganhar, porque 2 vezes que aconteceu com o mafioso. No Brasileiro de São Paulo ele se machucou dentro de uma banheira de gelo. Mas nunca na minha vida, fica bem claro para vocês aí que é dono de cavalo, não botar cavalo em banheira nem gelo. Cavalo em banheira nem nacional e brasileiro tem que ser botado dentro daquele balde, porque é muito perigoso. Muito perigoso mesmo você botar um cavalo dentro de uma banheira. Fica boa, né? Até fica porque boa. A lambada do Luquezzi, que é a égua fenômeno, é uma das éguas, a melhores éguas da raça, que é a filha de Nordestino Moça, que é uma das grandes doadoras. Machucou-se. E Mafioso machucou. Rafael chegou e disse assim: Leco, Mafioso machucou a mão. Eu falei: pô, Rafael, e agora? O cavalo machucou a mão. Meu último tiro é ele, King. Rafael fez: vamos botar remédio. A doutora foi lá, vacinou ele. E no grande ele foi grande da raça. Entendeu? Mas ele machucou 2 vezes, Sérgio e Diogo. Na Bahia, o cara botou uma égua do lado dele. José, que é o gerente do Aras, foi lá e tirou. Leco. Inclusive. O cara botou uma égua do lado no cio, lá do Mafioso. Enquanto eu tinha ido buscar a cela pra entrar no grande com eles, filho, Leco, o cavalo machucou. Aí eu disse: porra, Zé. Eu fiquei doido na hora, mas a gente conseguiu resolver. E ele mostrou pra mim que as 2 vezes que ele machucou, ele não me deixou na mão. Meu amigo baiano, nessa trajetória inteira, né, no pouco tempo, e com toda a experiência que você tem hoje no Mangalarga Marchador, né, principalmente aí no puxado e no ferrageamento ali dos animais, hoje você se sente realizado diante de tudo isso? Você se sente grato à raça, grato ao cavalo? Serginho, me sinto grato por tudo na vida. Eu me sinto grato. Primeiramente por hoje alcançar o que eu alcancei, né? Chegar onde eu cheguei, a gente tem um processo, todo mundo na vida tem um processo de trajetória, e às vezes a trajetória são muito árduas, né? E assim, hoje eu me sinto grato por tudo aquilo que eu alcancei. Me sinto grato por ver novos talentos chegando por aí, né? Me sinto grato por ter hoje o emprego que eu tenho. Me sinto grato por ser valorizado da forma que eu sou hoje em dia. E me sinto grato por todos os resultados que, direto ou indiretamente, por mim foi conquistado. Eu tava lembrando aqui de esses dias aí, você esteve aqui, né? Tava vendo alguma coisa aqui no condomínio de salas aqui, e você fez um comentário, a gente batendo papo, e você me contou uma história, e essa história me remete exatamente à gratidão que você tem por tudo que o próprio Aras Torque tem lhe proporcionado. Você me falou que saiu de casa apressado, porque tinha um compromisso no Aras, e saiu sem camisa, com cigarro na boca, porque também respeito a sua sogra, você não queria fumar em casa.
E você você chegou lá no Aras para cumprir com sua obrigação e de repente tava lá o Fred. E você ficou literalmente encabulado com aquilo ali, né? Isso foi um domingo. Tinha uma potra lá que eu tinha que fazer um medicamento e o medicamento dela se seguia em 5 dias consecutivos. E minha sogra estava em casa, como minha sogra é evangélica, eu me senti assim no respeito de não fumar em casa. Então, para ela não ver eu fumando, eu peguei e saí de casa para ir no Aras. Eu saí tão apressado que eu saí sem camisa. Eu não esperava chegar no Aras e topar justamente seu Fred. Dentro do Aras. Seu Fred, se estiver me ouvindo, me desculpe. O senhor sabe. Ô José, uma das coisas que a gente vem conversando aqui, batendo papo, é que eu tô vendo aqui, todo mundo tá vendo isso, é a gratidão que todos têm, o respeito que todos têm pelo Fred. Né? Mas é um respeito de gratidão, não um respeito de hierarquia. Isso é retado. Ô José, em poucas palavras, se você pudesse definir o Fred, o que você poderia falar sobre ele? Rapaz, Chega no microfone, bebê. É uma pessoa amiga, uma pessoa compreensiva, uma pessoa que, tipo assim, que se sente incomodada em ver outra pessoa sofrendo. Ele é uma pessoa indescritível. Fenômeno. E você então, aproveita. Fredão, presta atenção que a turma tá falando pra você aí. E você, o que é que fala do Fred? Ô Serginho, vê só. Seu Fred é uma pessoa que é muito gente boa. Dá muitas oportunidades a gente. E se a pessoa souber abraçar, tem um patrão na mão. Ele é fenômeno. Ele não é só patrão, ele é amigo. Painho, né? É painho. Eu tenho intimidade com ele, assim. Eu e Zé, e Baiano também. Que eu falo assim. Às vezes eu olho pra ele assim: e aí, painho? A água tá boa? O mafioso tá bom? Quem tá bom? Vários bichos. Aí seu Fred olha pra mim e faz assim. Aí ele tá tomando uma cervejinha e faz assim: tá, Leleco, tá bom. Ô Diogo, bora começar a chamar Fred de painho pra ele botar mais bicho. Literalmente. Mas brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Verdade. Eu acho, diante do que a gente conversou aqui hoje, que a gente teve diversas oportunidades de escutar o ponto de vista de cada um sobre o que fazem e sobre o ofício do cotidiano da lida, não é, dentro de um Aras, que não é coisa fácil. Não é coisa fácil. Não é fácil não. José, lidar um baiano e leleco é coisa simples no dia a dia ou tem muita bronca aí? Olha, eu vou citar uma frase aqui que o seu Fred sempre fala quando tá no Aras. Ele diz, ó, o Aras Torque, se botar uma lona é um circo e se murar é um hospício. Esses dias aí teve alguma coisa de entorpecente dentro do Aras, não? Resumindo, eu vou tomar a festa agora, eu vou dizer. Não é todo mundo que tem dois doidos desse no Aras, não. É todo mundo que quer. Mas quais são os dois? Eles dois, é? Eu e Baiano. Tá. Dando remédio controlado direitinho dá certo. Que todo mundo quer dois doidos desse. A verdade é essa. Ô Diogão, fazendo as considerações finais, eu acho que eu vou primeiramente agradecer ao Fred por tudo que ele tem feito em relação à abertura de portas, vou voltar a falar na elegância da condução dos negócios entre nós, com assessoria, ou seja, quando o Fred manda um animal pra gente e diz, tá chegando aí um animal pra você, a gente já fica na expectativa, porque a gente sabe que vai vir coisa boa, não é? Mas fazendo as considerações aqui finais, eu gostaria muito de agradecer a vocês, aos meninos aqui. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado vocês, né? A gente sabia que vocês são cabeceira. A gente sabia que vocês dois eram fenômeno desse jeito. Vocês que às vezes quer desistir dos seus sonhos, nunca desista não, que às vezes vocês alcançam. Viu? E outra coisa que eu vou deixar aqui agora. Eu tenho um irmão chamado Arthur, começou agora na raça. O Baiano deu muito conselho a ele. E vive dando, né? Arthur, vou dizer um negócio a tu agora. Se tu não seguir o que a gente te fala, apenas tu vai ser só mais um na raça. E tu sabe que eu te amo, vice? Eu quero agradecer a Deus, primeiramente a você, Diogo, e a você, Serginho, que deu a oportunidade da gente falar aqui agora. E outra pessoa que eu quero agradecer, que é a minha família, a Pieta e a minha esposa, que é a Tainara. Viu? Só tenho a agradecer. José, a gratidão é nossa. Pois é, a gratidão é literalmente nossa.
né? Por tudo, não só por hoje, mas pelo fato de como, quando a gente precisa, todos estão sempre à disposição. Estamos aqui para ajudar tudo, em tudo. Ainda vai, ainda vai ter um papo a mais aqui, mas José, eu nesse pouco tempo aqui de papo, a gente se conhece em relação a negócios, mas eu acho que você é um cara literalmente obstinado ao que você se propôs a fazer. Um cara que não tinha, como você mesmo falou, a experiência da cela, da raça, da marcha picada. Exatamente. E hoje em dia está aí administrando um aras do porte e do toque. E quando eu falo do porte, eu estou me referindo exatamente ao Fred, pelo grau de exigência e de qualidade que ele tem nas coisas que ele se propõe a fazer. No começo o Fred sempre dizia que o Arastorque tinha tudo para dar errado, que o patrão não entendia de cavalo e pegou um cara que não sabia nada de cavalo e botou para tomar conta. Que é o gerente hoje. E graças a Deus deu mais que certo, né? A gente tem 2 campeões de campeões no CBM e estamos brigando forte. A gente é pequeno, mas a gente briga grande. A gente vai no intuito de ganhar. Não é aquela, assim, ganhar, verdade, ele tá certo. Zé, fala aí as balas que vão para Nacional esse ano. Agora rasga, Zé. Eita, ela vai. Agora eu quero ver. Sem esconder nada, hein? A gente vai levar o mafioso. O primeiro. O mafioso é o King, né? Entra logo assim. 2 campeões do Campeonato Brasileiro, né, Zé? Exatamente. Vai levar a Bandida também, a Bandida do Escuro. Aí vai levar a Harmonia VB. Gravem esse nome aí que a gente vai rasgar com agora pode gravar, viu? A gente tá falando pra gravar. Pode gravar esse nome aí, Harmonia a gente VB. Tem coragem de falar. Harmonia VB. E ela ainda nem participou de uma prova ainda. A gente só puxar. Só falta só 2 provas pra gente classificar VB. E levar. Harmonia VB. Uma filha da Cabriúna VB no Guinha Júnior. É Guinha Júnior. Então, José, obrigado pela presença. Foi muito bom estar com vocês aqui. Muito bom mesmo. Mais uma vez, obrigado em nome da Cadência, em nome da Prime, também aqui com meu amigo Diogo, né, por toda a receptividade, toda a atenção que vocês têm conosco. Não é isso, Diogo? Para o José, um alô final. Claro. Não, primeiramente, agradecer a presença de todos, né, nessa conclusão do MarchaCast. Foi realmente um prazer assim, conhecer vocês num formato mais de bastidor, né? Deu para entender que vocês são uma verdadeira equipe campeã, né? Que tem sangue nos olhos, tem muita garra, tem confiança, tem mentalidade de campeões, e isso é muito importante, né? No que a gente está disposto a fazer hoje em dia, e isso, sem sombra de dúvidas, foi um programa marcante para a gente, porque a gente vai ter a oportunidade de se encontrar nas exposições, na Nacional, no CBM, e tudo que vocês falaram agora, né, sobre a gestão de ponta aí de Fred Torque, né, que realmente pode contar com a equipe, porque eu posso falar aqui que o que foi falado fora dos microfones, vamos dizer assim, é de uma sintonia muito grande, é de uma afinidade muito grande, e eu sei com muita propriedade que tem muito cara hoje querendo entrar no Manga Larga Marchador e formar equipe para ganhar, entendeu? E ter plantel para ganhar e ter essa grande dificuldade, essa grande barreira. E o Arastorque hoje realmente é uma grande referência, né? A mentalidade dos meninos realmente são de campeões, é comprometimento e realmente vão dar muitos resultados para frente. Então, Baiano, você que é um cara que sempre é muito solícito, né? Eu vejo você aí como não só um grande profissional no que faz hoje, mas no futuro sendo um professor, né, para essa juventude que vem aí, né? Pense nisso com essa habilidade que você tem, né, nos jovens, na parte de ferrageamento. Você pode expandir isso para cursos lá na frente. Né? Isso é uma dica que a gente dá, né, Sérgio? Com certeza. Zé é um cara extremamente centrado, que sabe conduzir essa equipe, né? Pessoas que cada um tem sua personalidade, mas Zé parece que tem uma inteligência emocional ideal para lidar com o time do Arastorque e vem fazendo esses grandes campeonatos que, no final das contas, o que vale
são as conquistas, os resultados. Exatamente. Né? Não adianta a gente falar, não, a gente tem uma promessa, a gente tem isso, tem aquilo. No final da linha, o que vale são os resultados. Né? E Leleco é uma estrela. Né? É um Neymar, é um Ronaldinho Gaúcho, é um Ronaldo Fenômeno quando começou. Né? Uma estrela, o cara tem 22 anos apenas, 2 campeões dos campeões brasileiros seguidos, né? E é um cara que não tem medo, é um cara destemido. É uma das características que a gente percebeu hoje aqui no podcast, de forma muito clara. Um cara destemido, um cara confiante, um cara que realmente é uma satisfação imensa, sem dúvida nenhuma, e Fred deve se orgulhar demais da equipe dele. Então, muito obrigado pela presença de todos. Logo, logo estaremos juntos aí nas batalhas da vida. Muito obrigado a vocês, a turma, a minha equipe, a você, Diogo, a você, Serginho. E eu queria deixar um recado aqui muito importante, principalmente para os jovens talentos de hoje em dia. Seja simples, seja objetivo e seja sincero em tudo aquilo que você faz. E a gente tem um dizer que Cavalo é um atleta como qualquer um outro, e que existe o dia de treino e também existe o dia de jogo. Treino é treino, jogo é jogo, condicionamento diferencial, o diferencial do condicionamento com uma apresentação, ele significa muito. Então, prepare bem os seus animais para que um dia que vocês forem apresentar, vocês apresentar ele em grande estilo. Porque se não for assim, vocês parem entre o caminho. Porque, infelizmente, a raça hoje não deixa moído para brincadeira. Hoje em dia tem que ser no sério, no vero, e tem que convencer, tem que fazer tudo do jeito que deve ser. O trabalho duro supera o talento sempre que o talento não trabalha duro. Né? Não adianta você trabalhar só na hora de se apresentar, não. Aí os bastidores é o que conta. Na hora de se apresentar, se não tiver feito lá atrás, não vai, não. Então, é isso aí que eu conto. Não é na frente, não. É por trás que a gente tem que fazer o trabalho bem feito. Né? Não é vacilar, não é farrapar, não é descansar, não. É trabalhar e trabalhar e trabalhar. E na hora da apresentação, dar o seu melhor. Ganhar é uma consequência, mas uma apresentação bem feita, no meu ponto de vista, é uma obrigação. Então, agradeço a todos vocês aí a oportunidade. Leleco, agora é tu. Agora eu quero agradecer a Serginho e a Diogo, que deu a oportunidade da gente falar aqui hoje no podcast, né? Vocês que é mais novo do que eu tenho 22 anos. Vocês têm que focar. Tem que focar e agarrar a oportunidade. A oportunidade não passa toda vez na porta, não. É só uma vez só. Gente, muitíssimo obrigado a todos. Vou finalizar hoje fazendo um agradecimento muito especial. Agradeço a Diogo e a Deus, primeiramente. Meu amigo Diogo, o agradecimento hoje vai para você. No último podcast você me pegou, e agora eu vou lhe pegar. Eu gostaria de lhe agradecer por toda a parceria, pela garra e, sobretudo, pela fidelidade do nosso bom relacionamento condutivo em relação à nossa assessoria, aos nossos negócios. Você é um cara muito correto em tudo que você faz. Isso me deixa muito orgulhoso de ter um parceiro como você. Casca de bala. Aí tá certo. Obrigado, Sérgio. A recíproca é verdadeira. Você é um amigo grande, um amigo grande. Eu já falei isso no último que a gente fez, né, Sérgio? E acredito que através do trabalho, assim como os meninos falaram aqui, muito bem dito, né, a palavra muito bem dita, a garra, a determinação, né, tudo isso, do lado da parte da gente, eu acredito que se a gente continuar com essa pegada, com essa luta, a gente vai também galgar grandes lugares, né, no pódio. Grandes lugares e fazer coisas. O mais importante, tá? Eu tenho 40 anos e eu digo, o mais importante não o mais importante é a gente fazer coisas diferentes.
coisas que muitas pessoas não fizeram ainda. Verdade, verdade. Entendeu? Um cara com 22 anos, que já é bicampeão brasileiro, um cara feito baiano, que tá aí com a luta, que tá aí já repassando ensinamentos, apesar de ser um cara novo também, né? Um cara feito Zé, que não entendia de absolutamente nada de cavalo, e é gestor hoje de um dos maiores áreas do Brasil, em termos de resultados. Serginho, que é publicitário, que não veio do cavalo, que hoje montou uma empresa chamada Cadência Marchador, conhecida no Brasil todo, e tem essa plataforma aqui que completa, né? Uma empresa realmente completa que nos dá orgulho, né? E eu sou muito grato de ser parceiro da Cadência Marchador. Então, a gente tem que fazer coisas diferentes. Muitíssimo obrigado a cada um de vocês que estiveram conosco nesse Talentos da Marcha até esse momento. Chegamos ao final. Muitíssimo obrigado à equipe do Aras Torque. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que tem o que agradecer a vocês, gente. Poucos tempos a gente tem assim, de intimidade, mas vocês dois é fenômeno. Merece crescer mais ainda na raça. Obrigado, cara. Muito mais Obrigado. mesmo. Então, só para finalizar, o seguinte: saravá. MarchaCast, o podcast do Manga Larga Marchador. Parceria exclusiva Cadência Marchador e Prime Marchador, diretamente do berço genuíno da marcha picada. Realização Cadência Marchador.